Fala, sonhadores, e aí, como é que vocês estão? Eu tô bem. Hoje eu tô aqui na casa do meu tio, no quarto do meu priminho, e resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês. Tem bastante tempo que eu não faço vídeo assim conversando. Hoje vai ser um vídeo de retrospectiva aí de tudo que aconteceu nesse ano de 2023. De tudo que eu lembrar, né? Porque eu tinha anotado, só que tá no celular que tá gravando pra vocês, então vai ter que ser da minha mente, que não é muito boa de memória, mas tudo bem. Esse ano foi um ano que aconteceu muitas coisas inesperadas, assim, e que eu fiquei mal, que eu fiquei bem. Então vamos tentar lembrar aí de mês por mês e contar aí pra vocês quais são os planos para 2024. Em janeiro, eu passei o ano novo no Nordeste, em João Pessoa. E aí, de lá, na época eu tava na Kombi com um ex-namorado. E aí a gente seguiu pro sertão nordestino. A gente não quis fazer o litoral como todo mundo fazia, até porque eu não sou muito fã de praia e ele também não era, então a gente decidiu fazer uma coisa diferente, conhecer o sertão. Então a gente começou ali pela Paraíba e foi descendo os estados Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Foi muito legal a gente conhecer o Vale do Catimbaú, que fica, é um parque nacional que fica no interior do Pernambuco, um lugar mais seco assim, que eu já conheci na minha vida. Eu conheci um senhor lá que eu nunca vou esquecer na minha vida. Como ele vivia com pouco, sem água, sem luz, e tava lá feliz, sem reclamar de nada. De lá a gente foi conhecer o Rio São Francisco. A gente fez um passeio pelo Rio Xingó lá, né, que eles chamam. Conhecemos inclusive a usina de Xingó. E ela estava muito cheia na época, tanto é que estava aberta algumas comportas dela, não lembro quantas. E esse passeio lá pelo Rio foi bem legal. A gente ficou na cidade de Piranhas, no Alagoas. Eu falo que eu não conheço Sergipe, porque nessa parte do Rio, nesse passeio do Rio, a gente foi por 3 estados. Era dividido em 3 estados, Bahia, Alagoas e Sergipe. Só que, pra eu falar que eu conheço um lugar, eu tenho que conhecer pelo menos alguma coisa que, se alguém me perguntar, eu vou falar assim, eu já fui, eu já ouvi falar. E não é o caso do Sergipe, eu só fui nessa fronteira, nessa divisa aí. E teve um dia que quando a gente estava indo embora pra Bahia, a gente parou pra almoçar num posto que ficava no Sergipe, mas foi só isso. Então eu não considero que eu conheço o estado do Sergipe. É um dos 2 que falta pra eu conhecer. Além dele, falta o Amapá, que esse vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu pretendo ir lá um dia. Depois, conhecemos a Chapada Diamantina, que foi, assim, uma das melhores coisas que eu já conheci no Brasil. É um lugar muito completo, tem de tudo. Dá pra você ficar uns 20 dias lá ou mais, e tem coisa pra você fazer diferente em cada dia. Eu amei ter conhecido a Chapada, a gente passou o carnaval lá, ou seja, todo fevereiro. E aí, de lá a gente foi para Minas, conhecemos as cidades de Minas, né? As cidades antigas, começando pelo Diamantina, e lá a gente descobriu que era o começo ou o final, depende do ponto de partida, da Estrada Real. E aí a gente pegou o passaporte, carimbou o passaporte, foi bem legal, conhecemos algumas cidades de Minas. E foi em Minas também que o nosso relacionamento terminou. E aí foi no momento que eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque pra mim ali meu sonho tinha acabado. Mal sabia eu que ele tava apenas começando. Mas aí voltamos pro Rio para deixar minhas coisas. E de lá seguimos pro Maranhão, onde a gente ia entregar a Kombi, porque pra quem não sabe a gente tinha rifado a Kombi, então a gente tinha que entregar. E aí foram 20 dias, 20 longos dias. Depois de já terminados, a gente passou junto pra a gente ir lá entregar essa Kombi. Eu me senti na obrigação de fazer isso, porque os seguidores não tinham nada a ver com tudo que estava acontecendo. Mas foi bem difícil pra mim viver esses 20 dias aí nessa situação. E aí fomos pro Maranhão e passamos por Brasília, na casa de meus amigos, foi bem legal também, apesar de tudo. E aí depois voltei pro Rio. Eu já tava com passagem comprada pra ir ficar com os meus pais, porque nesse momento difícil, as únicas pessoas que eu queria que estivessem do meu lado seriam os meus pais. Então fui lá ficar com eles, fui pra Santiago, no Chile. E de lá a gente veio pra Argentina, passamos um mês na Argentina, foi maravilhoso, foi muito bom pra mim, porque apesar de muito triste eu consegui me divertir, conhecer novos lugares, e era exatamente isso que eu tava precisando naquele momento. E assim, tenho meus amigos argentinos
que fizeram toda a diferença. França e Paulinha, muito obrigada. Vocês fizeram muita diferença também nesses dias aí. E foi maravilhoso ter ficado esse tempo na Argentina. É um país que eu amo, que eu quero voltar nesse próximo ano. E que eu voltei ainda depois, que eu ainda vou contar. Isso foi em abril, maio, junho e julho eu fiquei com os meus pais. A gente veio voltando da Argentina e ficamos no Rio Grande do Sul. Fomos no Uruguai, conhecemos lugares lindíssimos no Uruguai que eu não fazia ideia que existiam. Nunca tinha pesquisado sobre o Uruguai e é um país muito legal, que vale a pena, que eu ainda tenho vontade de voltar também, até porque eu não conhecia a capital, então tenho vontade de voltar no Uruguai. Depois Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Santa Catarina a gente passou pelo interiorzão assim rapidão em um dia, então foi bem rápido. Paraná a gente ainda ficou mais um pouco. E depois fomos no Mato Grosso do Sul, só passamos para poder ir no Paraguai lá, né, numa cidade chamada Guaíra, e que eu gostei mais inclusive do que em Foz. Fomos lá e voltamos, e aí ficamos ali pelo interior do Paraná, pelo interior de São Paulo, passamos na casa de alguns amigos e depois viemos pro Rio, interior do Rio, onde eu tô agora, que é onde fica toda a nossa família. Viemos para o aniversário do meu avô e ele fez 70, e aí foi muito legal esse mês que a gente passou aqui, porque a gente revisitou toda a família. Os meus pais já tinham 5 anos que eles não vinham aqui, então foi bom passar esse tempo com eles e para recarregar as energias, porque eu estava me preparando para fazer um mochilão pela Europa. Sim, uns 2 meses antes eu comprei a passagem para ir para a Europa, que eu tinha um amigo lá que estava fazendo intercâmbio na França, e aí ele comentou que estava terminando e que se eu quisesse ir pra gente viajar junto, eu poderia ir. E aí foi isso que eu fiz. Ele me encontrou em Barcelona e a casa dele ficava umas 2 horas de ônibus. E aí a gente pegou um ônibus e foi pra lá. Depois a gente foi pra Itália. E aí ele tava lá terminando ainda as coisas da faculdade dele. E aí eu fui pra Portugal enquanto isso. E aí eu encontrei o meu amigo Samuca lá. Inclusive um beijo, Samuca, se você estiver vendo esse vídeo. Foram muito bons os dias lá. Fui pra Lisboa. Conheci seguidores que me acolheram lá como família, foi maravilhoso. E aí nesse meio tempo, o Eduardo, um beijo Eduardo, ele precisou voltar pro Brasil por uma questão de saúde familiar e eu fiquei sozinha. E aí eu ainda tinha 40 dias na Europa. Eu fiquei um pouco desesperada na época, mas eu sabia que ia dar certo. Apesar de nunca ter viajado sozinha, assim, ainda mais para um país que eu nem falava direito a língua. Tive que mudar um pouco os planos, mas foi aí que eu decidi fazer o Caminho de Santiago, que foi assim, uma coisa que me transformou assim, em vários sentidos. Foram quase um mês assim, desde que eu decidi fazer, comprei as coisas, fui fazer o caminho. No total eu fiz 21 dias, fiz um pouco de caminhada e um pouco de bicicleta. Eu decidi alugar a bicicleta quase no meio e pra fazer alguns dias só que eu amei tanto que eu decidi continuar e aí eu terminei de bicicleta. E foi muito legal ter tido as 2 experiências, assim, e o Caminho de Santiago é uma viagem que eu recomendo para todas as pessoas. Eu acho que todo mundo é capaz, cada um no seu tempo, só vá, porque só quando você conversa com alguém que fez, que você sabe que a pessoa passou por aquilo e você consegue conversar e ao mesmo tempo não dá pra expressar o que a gente passou por lá, o que a gente sentiu. Eu aprendi muita coisa lá, principalmente que eu sou capaz de fazer tudo que eu quiser e que a gente, no dia a dia, a gente se preocupa com coisas que não tem necessidade, que a gente vive, se a gente quiser, a gente vive com o básico. E tantos outros aprendizados. Depois eu posso voltar aqui e fazer um vídeo só sobre o Caminho de Santiago, que eu até acho que eu deveria ter feito isso já, porque foi uma experiência transformadora em vários sentidos assim na minha vida e que eu inclusive gostaria de voltar para fazer o caminho português, que é de Porto até Santiago, são 250 quilômetros. Esse que eu fiz foi o francês, de 800 quilômetros, e tô muito animada, tô querendo animar meus pais para eles fazer comigo, mas se eles não forem eu vou sozinha mesmo. E o que mais? Tá, isso foi setembro, outubro, e aí eu ainda fiquei lá mais alguns dias. Conheci mais alguns lugares de Portugal, a parte de Porto lá de cima, que estava faltando. Visitei mais uns amigos uns dias antes de ir embora. E aí depois, antes de vir para o Brasil, eu ainda passei uma semana na República Dominicana, um país que eu não conhecia ninguém.
mas que eu fui tranquila dessa vez, porque eu já tinha ficado alguns dias sozinha e eu falei, agora eu vou saber me virar em qualquer lugar. E aí foi muito bom. No início eu achei que ia ser meio entediante, porque como eu falei, eu não ligo muito pra praia, mas foi a semana que eu mais fiquei na praia da minha vida, porque era a única coisa que tinha pra fazer. Fiz alguns amigos lá e assim, foi uma experiência que eu também vou guardar, foi muito legal. E depois eu fui pra Argentina, fiquei quase 2 semanas lá. Eu fui pro casamento dos meus amigos. E aí tem alguma coisa pitando, algum reloginho bem aí pertinho. Espera aí que eu vou ver. Pause. Esse. Vou botar bem aqui meio longe. E aí fui pro casamento dos meus amigos, que a gente se conheceu lá no norte do Brasil. Eles estavam fazendo a viagem deles. E foi muito legal, assim, eles são muito irmãos pra mim. Eles são irmãos pra mim, foi muito legal ter voltado lá pro casamento deles. Inclusive, um beijo Lautaro, um beijo Jaque, tô com saudade de vocês. E aí depois voltei pro Brasil, fui pra Expo Motorhome, lá em Curitiba. Foram muito legais os dias lá, a gente conheceu bastante gente nova, reviu alguns amigos e toda a Expo já é a nossa segunda e agora acredito que nós vamos em todas as próximas. E foi muito legal a experiência, inclusive ano que vem já está marcada a data, então se você tiver a oportunidade não deixe de ir. E aí depois, continuei com os meus pais, a gente foi para Santa Catarina, voltamos aqui pro interior do Rio, que meu avô ia fazer uma cirurgia, e aí meus pais passaram uma semana aqui. Depois eles convidaram a gente a ir para Uberlândia, que eles tinham de entregar uma insulina, que na verdade era tudo uma mentira, que eles tinham na verdade comprado uma van desde o ano passado, e aí mandaram fazer um motorhome lá na Globe, e era uma surpresa, inclusive para mim e pro meu irmão. E aí a gente ficou muito feliz por eles, porque nesses 6 anos de estrada aí foi bastante perrengue na Kombi, sem conforto, e agora eles vão ter isso, então eu tô bem feliz por eles. Já tô doida pra visitar. E uma semana depois, a gente ainda tava por lá, eles fizeram outra surpresa, que foi a Kombi que eles deram pra mim e pro meu irmão. Então, a Bianca lá de março, que tava com o coração partido e que tava triste porque não tinha mais uma Kombi pra andar. Imagina a felicidade dela agora, que tem uma Kombi pra chamar de sua. Não só sua, né? Porque é do meu irmão também, mas a gente não sabe ainda se a gente vai dividir por meses, se a gente vai fazer umas viagens juntos. Assim, porque por mim eu moro na estrada e fico longe por muito tempo, eu não ligo, mas o meu irmão gosta muito daqui do interior, ele tem a vida dele aqui, então ele não consegue ficar muito tempo longe. Mas por mim a gente viajava aí por esse mundão e voltava só, sei lá, de 6 meses, mas eu acho que ele não aguenta não. E aí agora, a gente tá no final de dezembro, então passei o Natal aqui com a minha família, devo passar o Ano Novo com alguns amigos e pra 2024, assim, desde o ano passado acho que eu não tenho feito muitos planos, porque eu percebi que quanto mais planos a gente faz, mais a gente se frustra, né? Porque sempre acontece diferente, dá errado, entre aspas, porque nada dá errado, tudo acontece como tem que ser, mas na hora a gente não entende, né? E para 2024, o que eu quero muito é conhecer a neve, eu ainda não conheço a neve, então é um projeto, assim, que eu vou ter que ir de qualquer jeito. Aqui na América do Sul mesmo, na Argentina, no Chile, eu quero muito conhecer alguns lugares ainda no Brasil que eu não conheço e voltar em outros que já tem bastante tempo que eu não vou, que são muito bonitos, e rever alguns amigos. E quero focar no inglês e no meu espanhol, porque foi uma coisa que nessa viagem eu vi que se eu falasse fluente o inglês principalmente, porque no espanhol ainda dá pra se virar, né? É mais fácil pra gente. Eu teria feito mais amizades, assim, apesar de que não deixei de fazer, só que poderiam ter sido amizades mais profundas, que pela falta de falar fluente a língua, eu acredito que não foi à frente por isso. E deixa eu ver. Quem sabe, né? Porque pra quem não sabe, eu me formei em Direito, fiz a prova do OAB e tudo, mas nunca exerci a minha profissão. Quem sabe eu vou dar entrada aí nessa carteirinha
e vou focar em alguma coisa, mas eu gostaria que fosse focadas em viagem, assim, alguma coisa de visto ou de cidadania. Eu ainda estou pensando nisso, mas acho que eu quero voltar a estudar, assim, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler e tal, e tem a ver com o meu curso, né? E estou pensando sobre isso. E viajar, é o meu objetivo, assim, conhecer lugares, conhecer pessoas, ter experiências diferentes, provar comida diferente, é o que eu gosto de fazer. E nem que seja sozinha, agora eu aprendi a viajar sozinha, não dependo de ninguém, tô aprendendo. Outra coisa muito importante, 2024 eu quero ser uma bela motorista, quero dirigir muito, perder esse medo, que eu tenho medo. E não é que eu não sei, eu tenho receio, porque eu não tenho muita prática, então eu quero praticar bastante para não ter medo de ir em lugar nenhum. E acho que é isso, assim, quero que ter saúde é o mais importante, né, que o resto a gente corre atrás. E espero que vocês continuem acompanhando aí. Não sei se vocês ficaram até o final desse vídeo, então se ficou, não sei, comenta pipoca aí pra eu ver se vocês assistiram até o final. Uma coisa aleatória que eu pensei aqui. E 2024 com certeza vai ter muita aventura. Se a gente for dividir realmente a Kombi por meses, nos meses que não estiver comigo, eu vou continuar minha viagem de mochilão mesmo, de carona, vou ir visitar meus pais. Eu não vou parar, é meu sonho essa vida aí ambulante, nômade. Então eu vou continuar vivendo ela, se Deus permitir. E é isso. Eu espero que vocês tenham tido um ano maravilhoso e que o próximo seja melhor ainda. E que vocês nunca desistam dos seus sonhos, assim como eu não desisti do meu. E que a gente continue junto no ano que vem, tá bom? Um beijo então e até o próximo vídeo. Tchau!